Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora no artigo 5º, inciso 60. Primeiramente passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, trazemos aqui no artigo 5º, inciso 60, o chamado princípio da publicidade dos atos processuais. Basicamente, o que diz? A lei ela só pode restringir essa publicidade quando ocorrer essas exceções. A regra é que todos os atos processuais são públicos. As pessoas podem ter conhecimento daqueles atos processuais através até mesmo de pesquisa no próprio site dos tribunais e tanto é que os jornalistas podem divulgar as informações do processo e tudo aquilo será considerado público. Porém, a lei ela só pode restringir essa publicidade desses atos mediante aí a defesa da intimidade, ou seja, quando afetar a intimidade do indivíduo, esses atos processuais podem ser restringidos, ou o interesse social exigir, ou seja, quando for um caso que traz muita repercussão e traz aí muitas motivações de interesse social e que há um interesse aí, que seja realmente relevante, né? Isso faz com que aquele ato ele seja restringido, aquela publicidade seja restringida pelo interesse social, tendo em vista a repercussão que pode acarretar o andamento daquele processo. Então, a lei só pode restringir essa publicidade dos atos processuais quando for para defender a intimidade da pessoa no ato processual ou quando há interesse social que traga uma repercussão aí, em relação àquele processo, em relação à sociedade. Fora isso, os atos processuais são públicos. Então a regra é que os atos são públicos, que todos podem conhecer, salvo nos casos que a própria lei estabelecer, no caso da defesa da intimidade ou do interesse social. É interessante dizer que isso está relacionado com o próprio artigo 93, inciso 9, né? Inciso 11, inciso 9, né? Da própria Constituição. Artigo 93, inciso 9, diz o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a esses em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Então, o próprio artigo 93, inciso 9, estabelece também essa regra, complementa, dizendo aí que a regra é que há o princípio da publicidade nos atos processuais, né, podendo aí haver limitações dentro do âmbito aí, racional para preservar a intimidade do interessado, né, e desde que o sigilo não prejudique o chamado interesse público ou o interesse à informação. Então esse é o artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal.